Existe um momento em que a dor tenta convencer você a parar. E existe outro momento em que sua mente decide continuar mesmo assim. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da força mental, comportamento humano e resistência psicológica. A maioria das pessoas passa a vida tentando fugir da dor. Dor física, dor emocional, frustração, fracasso, desconforto, rejeição. E isso parece natural, porque a mente humana foi programada para evitar sofrimento. O cérebro constantemente procura segurança, prazer e estabilidade. Mas existe um problema nisso. Uma vida construída apenas para evitar dor costuma criar pessoas emocionalmente frágeis. Porque resistência não nasce no conforto. Ela nasce no atrito, na dificuldade, na capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis da vida moderna. Muitas pessoas não estão cansadas apenas fisicamente. Estão mentalmente enfraquecidas pela incapacidade de lidar com desconforto. Qualquer pressão parece insuportável. Qualquer frustração parece derrota. Qualquer dificuldade emocional parece o fim. Mas pessoas realmente fortes não são aquelas que nunca sentem dor. São aquelas que aprenderam a suportá-la, sem perder completamente a própria estrutura. A dor revela rapidamente quem vive apenas por motivação e quem desenvolveu disciplina. Quando alguém enfrenta sofrimento, a mente começa imediatamente a procurar uma saída. Parar, desistir, evitar, fugir. Isso acontece porque o cérebro interpreta a dor como ameaça. E, em muitos casos, essa reação protege a pessoa. O problema surge quando a mente começa a evitar qualquer tipo de desconforto. Nesse ponto, a tolerância emocional diminui drasticamente. A pessoa perde resistência psicológica e começa a depender exclusivamente de motivação para agir. Mas motivação é instável. Ela muda com o humor, com emoções, com circunstâncias. Disciplina é diferente. Disciplina significa agir mesmo quando não existe vontade, mesmo quando existe cansaço, mesmo quando existe medo, mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que fortalece a mente. Porque toda vez que alguém continua, apesar do desconforto, o cérebro aprende algo poderoso. Eu consigo suportar mais do que imaginava. A disciplina não controla apenas comportamento. Ela reorganiza sua identidade. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando alguém desenvolve disciplina consistente. No começo, parece apenas repetição. Pequenas ações, pequenos esforços, pequenos desconfortos. Mas com o tempo, algo muda internamente. A pessoa começa a confiar mais em si mesma. Porque percebe que consegue agir mesmo sem vontade. E isso gera estabilidade psicológica. A mente deixa de depender completamente das emoções do momento. Isso é extremamente importante, porque emoções são temporárias, mas hábitos moldam identidade. Quando alguém constantemente foge da dor, o cérebro aprende fragilidade. Quando alguém enfrenta desconforto repetidamente, o cérebro aprende resistência. É por isso que disciplina não é apenas produtividade, ela é treinamento psicológico. O conforto constante enfraquece silenciosamente a mente. Existe algo acontecendo no mundo moderno. As pessoas estão cada vez menos acostumadas a suportar desconforto. Tudo precisa ser rápido, fácil, prazeroso, imediato. E isso cria uma consequência perigosa: baixa tolerância psicológica.
Quando alguém vive apenas buscando prazer imediato, qualquer dificuldade começa a parecer intolerável. Mas a vida inevitavelmente exige resistência. Relacionamentos exigem resistência. Objetivos exigem resistência. Crescimento exige resistência. E pessoas que nunca treinam emocionalmente para lidar com dor acabam entrando em colapso quando a realidade deixa de ser confortável. O problema não é sentir dor. O problema é nunca ter aprendido a suportá-la. Ser forte não significa parar de sentir. Significa não ser destruído pelo que sente. Existe uma confusão muito comum. Muita gente acredita que resistência psicológica significa se tornar fria emocionalmente. Mas isso não é força, é defesa emocional. Pessoas verdadeiramente resistentes continuam sentindo medo, tristeza, ansiedade e frustração. A diferença é que elas não deixam essas emoções controlarem completamente suas ações. Elas aprenderam a continuar funcionando apesar do desconforto. E isso muda tudo. Porque força mental não é ausência de emoção. É capacidade de permanecer estável, mesmo quando emoções oscilam. A dor pode destruir sua mente, ou construir uma versão mais forte dela. Toda experiência difícil deixa marcas, mas essas marcas podem seguir caminhos diferentes. Algumas pessoas saem da dor mais frágeis, outras saem mais resistentes. A diferença geralmente está na forma como a experiência é interpretada. Quando alguém pensa, isso prova que sou fraca, a dor enfraquece a identidade. Mas quando a mente interpreta, isso me mostrou que consigo sobreviver, a dor fortalece a estrutura psicológica. É por isso que dificuldades podem gerar crescimento profundo. Não porque sofrer seja bom, mas porque superar sofrimento reorganiza a percepção de capacidade interna. Pessoas resistentes compreendem algo importante. A vida nunca ficará completamente fácil. Sempre existirão momentos difíceis, fracassos, perdas, pressão, cansaço. E esperar uma vida sem desconforto cria frustração constante. Por isso, elas desenvolvem algo mais útil: capacidade de adaptação. Elas aprendem a continuar mesmo quando a motivação desaparece, mesmo quando existe medo, mesmo quando existe dor. E talvez seja exatamente isso que define resistência real: a capacidade de seguir em frente sem precisar que tudo esteja perfeito. A mente pode ser treinada, e alguns princípios ajudam profundamente. 1. Pare de fugir de pequenos desconfortos. Toda resistência começa em desafios pequenos. 2. Crie hábitos consistentes. A repetição fortalece a identidade. 3. Desenvolva autocontrole. Aprenda a agir, apesar da emoção momentânea. 4. Aceite que dor faz parte da vida. Resistir à realidade aumenta sofrimento. 5. Faça coisas difíceis voluntariamente. Isso fortalece tolerância psicológica. Porque quanto mais a mente percebe que consegue suportar, menos ela entra em colapso diante das dificuldades. No final, resistência não é sobre nunca cair. É sobre quantas vezes sua mente consegue continuar depois da dor. A vida inevitavelmente pressionará você. Existirão momentos em que desistir parecerá mais fácil. Momentos em que o cansaço será maior que a motivação. Momentos em que a dor tentará convencer sua mente de que acabou. E é exatamente nesses momentos que disciplina se torna mais importante que emoção. Porque motivação vai embora, mas identidade permanece. E talvez a verdadeira força mental seja justamente isso: continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Se esse conteúdo te fez enxergar dor, disciplina e resistência de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco
e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.